Quase ninguém ouve falar de alguém que se torna vítima de sequestro enquanto tenta pagar o resgate para outro refém. Mas essa foi a situação em que Yolanda se encontrava. Enquanto tentava pagar o resgate para libertar seu marido, ela caiu em uma armadilha. Os captores garantiram a ela que o marido estaria livre se ela obedecesse, e nenhuma esposa teria escolha se não seguir as instruções deles. Por volta das 10h30, Yolanda e seu cunhado estavam dirigindo o caminhão da família para uma montanha, no sul do estado de Guerreiro. Quando chegaram, foram recebidos por duas caminhonetes ocupadas por homens armados. Para evitar o rastreamento digital, essas transações são feitas em dinheiro, e Yolanda entregou um saco plástico cheio de dinheiro, mas as coisas não foram tão tranquilas quanto ela imaginou. Em vez de garantir a liberdade do marido, ela mesma foi levada prisioneira. Quem poderia ter esperado tal reviravolta? Certamente não era Yolanda. Mas o que aconteceu? Bem, como foi revelado, o marido de Yolanda havia escapado. Segundo os raptores, eles planejavam segurá-la até encontrá-la. Eles a levaram para fora da cidade e seguiram uma trilha na montanha em direção à escuridão. Apenas vítimas de uma provação semelhante poderiam entender o que estava passando pela mente de Yolanda naquele momento. Ela só tinha ouvido falar de sequestros em homens armados no noticiário, e para ela era tudo um problema distante. Mas agora ela estava bem no meio disso, sendo a vítima dos sequestros que costumava ouvir falar na TV. Quando chegaram ao acampamento, os raptores vendaram Yolanda e seu cunhado. Deram-lhes um cobertor e muitas instruções. Eles deveriam deitar no chão e pedir permissão se quisessem ir ao banheiro, e nem sequer deveriam se levantar sem o consentimento. Caso contrário, seriam punidos. Ao contrário de que os raptores disseram a ela, ao contrário de que seus raptores falavam a ela, Yolanda acreditava que seu marido não tinha escapado, mas na verdade foi mandado para casa. O pensamento de que ele estava seguro aliviou um pouco o seu sofrimento. Beto foi sequestrado em 10 de janeiro de 2013 por homens armados que o retiraram da pequena mercearia que ele possuía na rodovia em Arhuapuã, uma cidade de cerca de 500 pessoas. Após algumas horas, a primeira chamada chegou e os raptores exigiam 500 mil pesos, ou quase 40 mil dólares. Em uma semana, Yolanda conseguiu reunir uma fração desse montante, mas os raptores, impacientes, disseram para ela levar o que tinha, ameaçando que estavam cansados de cuidar do velho. Yolanda agora se encontrava no meio do que seu marido vivenciou. Quando sua venda escorregou, ela viu que estava cercada por 18 homens armados, a maioria na casa dos 20 anos, consumindo substâncias ilícitas. Enquanto faziam isso, mostravam uns aos outros fotos explícitas de mulheres em seus celulares. Antes que se desse conta, eles começaram a discutir. Yolanda tinha ouvido dizer que as substâncias fazem as pessoas agirem de forma imprevisível, mas ela estava testemunhando isso pela primeira vez. A discussão foi tão intensa que Yolanda ficou assustada, mas seu medo era duplo. Por um lado, ela estava com medo de que as coisas saíssem do controle. Por outro, ela estava preocupada com o que poderiam fazer com ela. Ela notou que os rapazes eram mais jovens que alguns de seus filhos. Eles realmente a tocariam? Bem, quando há substâncias envolvidas, não há como saber do que as pessoas são capazes. Yolanda não tinha mais nada em quem confiar, a não ser sua fé cristã. Ela tinha conseguido um rosário de prata, mas estava preocupada que o roubassem. Então usou as pontas dos dedos para rezar. Os homens falaram sobre confrontos, sobre ter que ficar atentos à polícia, sobre o território que controlavam e o fato de que tinham que evitar certas áreas porque pertenciam a grupos rivais. De acordo com eles, eram da La Família Michoacana, um grupo organizado cedido no estado vizinho de Michoacán, conhecido por sua violência generalizada. The state of Michoacán in Mexico is facing an unprecedented wave of violence. There have been more than 800 homicides there since January, making it Mexico's most violent state. O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu um aviso de viagem de nível 3 para Michoacán, sugerindo aos viajantes
que reconsiderem viagens devido ao crime. Os raptores sondaram Yolanda para descobrir se ela e sua família tinham mais dinheiro. Ela negou, afirmando que teve que tomar um empréstimo para pagar o resgate do marido e agora precisava urgentemente encontrar trabalho. Eles foram até gentis o suficiente para oferecer a ela um trabalho, embora mórbido por natureza, né? Ela se tornaria um deles. Ela agiria contra pessoas e as machucariam. Yolanda ficou absolutamente mortificada. Eventualmente perguntaram a ela quem chamar para pedir o resgate. Logo começaram a reclamar de uma operação policial na cidade e se perguntaram o que fazer com seus reféns. Eles moveram Yolanda 2 vezes. Depois, no sábado de manhã, a moveram ela e seu cunhado para uma rodovia, onde um velho Fusca da Volkswagen se aproximou. O filho mais novo de Yolanda estava dirigindo, com seu sobrinho ao lado, trazendo o dinheiro, 100 mil pesos. Todo esse dinheiro foi negociado abaixo da demanda inicial dos raptores, que era por volta de 500 mil pesos. Um deles, no entanto, estava bastante frustrado com a quantia incompleta que foi trazida. Ele alegou que faltava 2 mil pesos. Entre aspas, leve os garotos e vá embora, disse ele, hesitante. Assim que Yolanda entrou no carro, perguntou pelo marido, mas seu filho disse que ele ainda não tinha voltado. Bastante estranho, considerando que os raptores disseram a ela que ele havia fugido. Bem, parece que ele nunca voltou, e agora é um dos mais de 25 mil desaparecidos no México desde 2007. O restante de nós pode arriscar um palpite sobre o que aconteceu com esses indivíduos desaparecidos. Para Yolanda, ela acorda todas as manhãs esperando por um milagre, mas seu marido Beto nunca está lá. Yolanda acredita que tudo isso aconteceu por uma razão, e ela continua a confiar na sua fé.